os 2 dedos e meio, 0,3% é o que tem água. Então, se eu roer um pedacinho da sua unha aqui, esse pedacinho é o que a gente tem água disponível superficial para utilizar. Então, muito obrigado pela presença de todos aqui. A sua unha foi muito útil. Então, assim, esse pedacinho da unha do dedo dessas 10 pessoas, então um pedacinho de uma unha, de um dedinho, desses 100 dedos que a gente viu aqui, é o que a gente tem água superficial disponível. Ou seja, de toda a água disponível no mundo, o que a gente tem acessível para nós é muito pouco. Então, considerando que, mesmo a gente estando numa água que tem um dos principais aquíferos do mundo aqui embaixo dos nossos pés, a gente ainda sofre com um problema de escassez de água nas nossas casas aqui, né? A gente tem aqui o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, rios caudalosos, cheios d'água, mas a gente não consegue utilizar essa água disponível porque a gente a polui. E a gente, graças à monocultura e às tais das pragas que o Lucas falou, né? Aqueles insetos que comem aquela comida que está disponível em abundância, a gente utiliza agrotóxicos que vão poluir os lençóis freáticos e vão poluir, portanto, aquela outra água que a gente poderia usar, que são esses 29,9%, vamos arredondar para 30%, eu estou falando dessa água aqui, dos 2,5 de água doce. Então a gente está poluindo os nossos reservatórios de água doce subterrâneos. A gente utiliza água potável. Olha a cagada que a gente faz, literalmente. A gente pega água potável, caga nela, manda dá uma descarguinha, essa água vai parar no córrego, então a gente polui a água do córrego com aquele excesso de nutrientes, a gente polui a água do rio e a gente, em vez de devolver para a natureza aqueles nutrientes que a gente utilizou para se alimentar, devolver para o solo para produzir mais alimentos, não, a gente pega, polui os corpos d'água e manda para o oceano. Por segundo são milhões de metros cúbicos de esgoto que a gente manda para o oceano. Assim, o mundo inteiro faz isso, né? Através da nossa descarga. Então a gente utiliza água potável para dar essa descarga, a gente deixa de usar água potável para fins potáveis e a gente ainda polui todo o sistema, do córrego até o mar. Então, assim, na verdade a gente faz muitas besteiras com relação assim, aos recursos que a gente tem disponíveis, e utilizar a água da chuva que cai na nossa casa é uma forma da gente utilizar um recurso que está disponível. Hoje choveu um bocado, essa água caiu em cima do nosso telhado, a gente poderia ter aproveitado esse recurso, ao invés de deixar ele correr embora. Considerando que ele vai correr embora num solo impermeável como o nosso aqui, a gente não está nem devolvendo essa água para o solo. Essa água vai entrar na tubulação da concessionária, vai se misturar com a água de esgoto que a concessionária não trata e vai parar lá no rio. E a gente vai ter um bocado de problemas com isso. Então, captando a água da chuva, além da gente utilizar menos água que vem das concessionárias, que é a própria água da chuva, né? A água que está aí no ciclo de terra, a gente vai encurtar esse caminho. Ao invés de usar uma água que choveu lá, sei lá quantos quilômetros daqui, que foi parar no reservatório, de um reservatório foi bombeada para outro, de outro foi bombeado para outro, até cair na tubulação e chegar na minha casa e 40% dessa água ter sido desperdiçada entre os vazamentos da tubulação da concessionária, se eu aproveitar essa água diretamente que cai no meu telhado, olha quanto recurso que eu estou economizando, quanta energia que eu estou economizando. Então, utilizar a água que está disponível para a gente, assim como utilizar a energia solar, que bate todo dia em cima do telhado, é uma maneira inteligente da gente se apropriar dos recursos disponíveis. E é isso que a gente faz quando a gente faz uma cisterna em casa. A gente já encurta um bocado de caminho, poupa um bocado de recursos, e o que a gente vai falar agora então é sobre a captação de água doméstica. A gente vai usar... Só antes de chegar na captação, tem um outro mapinha que a gente usa aqui, que é o mapa dos desertos do mundo. A gente está numa zona tropical que, por acaso, aqui no Trópico de Capricórnio, se vocês acompanharem essa linha, não sei se todo mundo consegue ver, mas na Austrália
Lá na Oceania, a gente tem um deserto gigante. No sul da África, a gente tem um outro deserto gigante. Aqui na América do Sul, do outro lado da Cordilheira dos Andes, a gente tem um outro deserto gigante. Então a gente está numa zona tropical que tem um super potencial para desertificação. E já existem vários estudos apontando um processo super acelerado de desertificação aqui na região sudeste do Brasil, que não era deserto, porque antes a gente tinha aqui o verde, a gente tinha a Mata Atlântica, a gente tinha Cerrado, a gente tinha uma mata que a gente destroçou para poder produzir alimentos dessa maneira super inteligente, né, na monocultura e agropecuária, né, que além da gente desmatar para poder plantar o boizinho ali, ele ainda vai lá, ele vai pisotear as minas d'água. Quer dizer, a gente fez tudo errado e o que a gente está começando a colher agora é esse processo de desertificação. Tem alguns ambientalistas que falam em 50 anos e tem outros ambientalistas que falam em 100 anos. É muito difícil conseguir quantificar assim, o tempo que vai levar para a gente desertificar. Mas vocês podem estar seguros que nós estamos nesse processo. Então, quer dizer, agora, mais do que nunca, é importante a gente aproveitar esse recurso que está caindo no nosso telhado, porque a coisa vai ficar mais complicada, né? Com esse aquecimento da terra e esse processo que a gente está vivendo. Então vamos lá, vamos aproveitar a água que cai no telhado da nossa casa. O que tem no telhado da nossa casa? Bom, então para captar a água da chuva a gente vai precisar de uma superfície de captação. A água vai ter que cair em cima de algum lugar para a gente... Então o que a gente faz? Geralmente a gente vai pegar ou do telhado ou da laje a água. A gente vai evitar pegar a água de varandas, de lugares onde o ser humano, animais domésticos caminham, porque essa sujeira toda a gente não quer dentro do nosso sistema. Então a gente vai priorizar telhados e lajes. Agora, mesmo assim, nos telhados e nas lajes, há bichos que circulam e que deixam ali resíduos, né? Que bichos circulam? Tem o pombinho, tem o ratinho, tem o gatinho, tem então a urina e as fezes desses animais todos que está presente nos nossos telhados. Então, por esse motivo, a gente precisa, durante o processo de captação de água da chuva, descartar a primeira água, porque é uma água que vai lavar o nosso telhado e vai mandar embora um monte de coisa que a gente não quer acumular no nosso reservatório. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse nosso desenho no sistema da captação de água da chuva. A gente está usando a tecnologia da mini cisterna, que foi desenvolvida por um paulista chamado Edson Urbano, que o que ele fez foi reunir as normas técnicas da ABNT num sistema micro, num sistema que caiba em espaços na realidade urbana, que é onde a gente tem espaços reduzidos. Então, assim, o Edson inventou a mini cisterna, que a gente vai utilizar um reservatório reutilizado, como essa bombona aí. Essa bombona aqui, ela trouxe azeitonas, de longe. Ela estava com um cheirão de azeitona e ela tem uns escritos em árabe aqui, não sei exatamente de onde ela veio. Mas sempre a gente vai utilizar... Quando se tratar de reservatórios reutilizados, como é o caso desse, reservatórios que trouxeram alimentos. A gente nunca vai utilizar reservatórios que trouxeram produtos químicos. Isso é muito importante a gente ter consciência. Se a gente for utilizar um reservatório reutilizado, sempre um reservatório que trouxe alimentos. Tá? Então, beleza. Choveu no meu telhado, que eu vou tentar deixar o mais limpinho possível. Então, se possível, chegar, dar uma varrida no telhado, dar uma boa lavada na calha, uma boa limpada antes de começar a captar água da chuva, é uma iniciativa que vale a pena. Tá? Então eu tenho meu telhado lindão, a água choveu no telhado, caiu na calha, e a saída de calha, a descida da calha, eu vou aproveitar essa tubulação para começar a captar. Então, a primeira etapa é um filtro, que é um filtro de sedimentos.
que é um filtro que a gente chama de filtro de folhas. Esse filtro aqui, o que ele vai segurar? Tudo que for maior do que essa redinha. Essa redinha aqui é uma tela de mosquiteiro. Então, galhos, insetos mortos, fezes de animais, ele vai segurar um monte de coisa e vai mandar embora. Tá? Esse filtro aqui ele é autolimpante. A própria água da chuva vai empurrar essa sujeira para fora. Eu vou passar esse filtro para vocês darem uma olhadinha, enquanto eu vou seguindo a fala aqui. Então, beleza. Os primeiros sedimentos, as folhas, os galhos, os insetos mortos, etc. tal, foram embora depois que passaram pelo meu filtro. A água vai descer e vai se acumular num tubo. Que esse tubo aqui é o descartador das primeiras águas da chuva. Então, aquela primeira água que vai lavar o telhado, ela vai ficar acumulada aqui. A partir do momento que esse tubo encher com a água que eu quero descartar, aí então a água vai começar a entrar dentro do sistema. Tá? Assim, para cada tamanho de telhado, há um tamanho de volume de descarte que eu vou ter há um volume de água que eu vou ter que descartar. A conta exata que a gente aplica aqui em São Paulo, e nas áreas urbanas, é descartar os 2 primeiros milímetros de chuva. Ou seja, descartar os 2 primeiros litros de água por metro quadrado. Então, se eu tenho lá um telhado com 50 metros quadrados, eu vou dispensar os primeiros 100 litros d'água, e aí, a partir daí, que eu vou começar a acumular água no reservatório. Está acontecendo aqui um remanejamento de... Ah, beleza. Então, remagenem aí. Vê se agora está bonito. Centralizou? Está bonitinho? Então, beleza. Passou pelo filtro, encheu o meu descartador e depois a água vai começar a entrar no sistema. Há um detalhe no descartador que é o seguinte: a gente deixa esse descartador furadinho. Assim como o filtro é autolimpante, a própria água da chuva vai empurrando a sujeira embora, a gente faz um furinho na ponteira do descartador para que esse descartador esvazie automaticamente. Porque o Edson constatou que muitas pessoas esqueciam de abrir e esvaziar o descartador. O que acontecia então? Na segunda chuva, claro, com o descartador cheio de água da chuva passada, começou uma nova chuva, a primeira água que ia entrar era a água que eu queria desprezar. Então, com esse furinho na ponteira do descartador, ele já conseguia evitar que essa água fique acumulada. Então, beleza, eu tenho aqui uma ponteira do descartador, daqui a pouco eu vou abrir e a gente já vai ver, não sei se eu vou poder olhar de perto. Então, enchi o meu descartador, a água vai começar a entrar dentro do sistema. Vamos supor que esse J aqui não existisse, que a água entrasse de cima para baixo. O que ia acontecer com a água entrando de cima para baixo no sistema? Vocês conseguem visualizar uma cachoeira entrando aqui? É o que aconteceria. Então a água caindo de cima para baixo, ela ia remexer toda aquela sujeirinha pequena que fica decantada no fundo do reservatório. Porque é claro que é uma sujeira menor do que a trama da nossa tela de mosquiteiro, que é o nosso filtro de entrada, que vai entrar dentro do reservatório e que vai se acumular lá embaixo. Então a cada chuva, eu estaria remexendo toda aquela sujeira, fazendo com que toda a água do reservatório fique misturada com essa sujeira. Então quando eu abrisse a minha torneira, eu não ia ter água cristalina. Agora, então, para resolver essa questão, existe essa peça aqui que é o redutor de turbulência. Essa peça faz com que a água entre de baixo para cima. Quando ela faz esse trajeto aqui, ela, além de manter os sedimentos lá embaixo, ela ainda oxigena aquela água que estava parada lá. Então vamos supor, choveu, eu reguei para valer minhas plantas, o meu reservatório estava lá, tinha ainda 1/3 de água no meu reservatório, parada lá há X dias. Então as bactérias que trabalham anaerobicamente, sem ar, já iam começar a fazer um trabalho naquela água que começaria a ficar podre, entre aspas, assim, cheirando. Então, quando essa nova água entra e oxigena aquela água que está parada, além de evitar
remexer os sedimentos, ela ainda melhora a qualidade da água que já estava estocada. Beleza até aí? A função do redutor de turbulência? Beleza. O reservatório encheu, essa água vai ter que sair por algum lugar. Então o ladrão é o cara que vai roubar o excesso de água e vai mandar embora. Na saída do sistema, a gente tem que tomar uma precaução, que é colocar uma tela de mosquiteiro. Assim como eu tenho uma tela de mosquiteiro na entrada, nesse filtro que está circulando entre vocês, na saída a gente vai colocar também uma tela de mosquiteiro. Assim, o mosquito não vai conseguir acessar o sistema e não vai conseguir depositar os seus ovos lá dentro. Bom, eu fui super convencido de que não haveria nenhum mosquito dentro da minha mini cisterna, e um belo dia lá, depois de alguns meses com o meu sistema instalado em casa, eu falei, vou dar uma olhada como é que está a qualidade da água, como é que está a sujeira acumulada lá no fundo. Abri a tampa do meu reservatório e um nevoeiro de mosquitos saiu de dentro. Por quê? A larva não foi exatamente a larva que passou, mas passou alguma coisa lá para dentro. Foram os ovos. Porque na calha da minha casa tem uma árvore gigante. E aí uma folhinha ficou parada na calha, a água acumulou na folhinha, o mosquito foi lá, botou os ovos na folhinha, naquela aguinha que ficava parada, e com a chuva esses ovos, que são muito menores do que a trama da tela mosquiteiro, eles entraram dentro do meu sistema e eclodiram lá dentro. As larvas se desenvolveram e os mosquitos nasceram. Se eu mantivesse o sistema fechado e não o tivesse aberto, eles iam morrer lá dentro e eu não ia nem ter ficado sabendo deles. Mas, então, para prevenir que esses mosquitos... Então, assim, se eu não abrir o meu sistema e utilizar essa água exclusivamente para rega de plantas... Então, vamos falar sobre os usos da água, que eu não falei antes. A gente vai utilizar esse sistema basicamente para 3 finalidades. Rega, lavagens, lavagem de piso, lavagem da bicicleta, lavagem do carro e descarga. Esses são os seus 3 primeiros fins, ou seja, essa água aqui ela não é uma água potável, eu não vou usar essa água para beber de jeito nenhum. Então, quer dizer, usando só para essas 3 finalidades, se eu mantiver o meu sistema fechado durante a época de chuvas, que é quando o mosquito vai ter a oportunidade de botar os ovinhos lá na minha calha, esses mosquitos não vão sair e não vão transmitir doença nenhuma para ninguém. Agora, quem tem crianças em casa que forem manipular essa torneira e forem usar a água para regar, etc e tal, a gente vai recomendar, mesmo utilizando essa água só para rega, só para lavagem, só para descarga, a gente vai recomendar a desinfecção. Porque, além desses ovos dos mosquitos que podem parar dentro do reservatório, há um bocado de bactérias, há um bocado de micro-organismos que vão entrar. E que podem causar doenças. Assim, quando a gente tem criança, eu tenho crianças em casa, as minhas filhas abrem a torneira e já estão quase colocando a boca lá, sabe? A vontade delas é essa, elas vão brincar, ou elas vão regar, vão se molhar todas e depois vão coçar o olho, depois vão pôr o dedo na boca. Então, se alguma criança for manipular o sistema, é sempre legal desinfectar. E a maneira mais simples de desinfectar, mais barata também, é utilizando o cloro. A água sanitária, ela é uma água com cloro diluído dentro dela. Assim, em geral, a água sanitária vai ter 2,5... A concentração vai ser de 2,5%. Ou partículas por milhão, eu não sei exatamente. Agora me fugiu a memória. Mas o que importa é que, com essa água com concentração de 2,5%, a gente vai utilizar, para cada litro de água estocada, 1 ml de água sanitária. Então, no caso de uma bombona como essa, que tem 200 litros, eu vou usar 200 ml de água sanitária para fazer a desinfecção. Feita a desinfecção, a criançada vai poder usar a água com segurança. E você vai poder, mas eu vou regar as minhas plantas com água clorada.
Se você utiliza a água da Sabesp para regar suas plantas, você já está usando água clorada. E o cloro, ele é volátil, ele vai evaporar depois de um tempo. Então, quer dizer, o ideal não é assim, clorar e utilizar a água em seguida. Se você esperar um dia para usar essa água, a concentração do cloro vai estar baixíssima. Se você esperar uma semana, ele já vai ter evaporado por completo. Tá? Então, assim, quem tem criança em casa, eu super recomendo fazer a desinfecção. Quem não tem, tem que saber, ter consciência de que há um bocado de micro-organismos que estão presentes aqui, que podem trazer doenças para a gente. Então, tá atento, não vou utilizar essa água para outras finalidades, além daquelas 3 que a gente já falou, que são a rega, as lavagens e a descarga. Até aí, tudo certo? Então, agora, vou apresentar para vocês as peças hidráulicas que a gente vai utilizar, para quem nunca viu. Bom, esse aqui é um tubo de PVC, que a gente vai utilizar tanto para fazer os caminhos da água, quanto para confeccionar o nosso filtro. O nosso filtro a gente vai fazer ele utilizando um pedaço de tubo. A gente vai utilizar essa peça aqui, uma peça de conexão que a gente chama de luva. Esse aqui é o cotovelo ou joelho de 45 graus. Esse aqui é o T. O cotovelo ou joelho de 90 graus. O CAP. O CAP é para vedar, para parar. E é basicamente isso que a gente vai utilizar. E mais essa outra pecinha aqui, que é um anel de vedação. Esse anel de vedação, a gente usa ele nas conexões. Eu prefiro sempre, há 2 opções. Você pode colar as peças, ou você pode só encaixá-las utilizando o anel de vedação. Eu recomendo utilizar o anel de vedação. O sistema vai ficar um pouquinho mais caro do que se eu fizer com cola, mas utilizando o anel eu tenho flexibilidade. Se eu fizer uma besteira qualquer e precisar refazer alguma parte do processo, se eu fizer com um anel de vedação, eu vou desconectar, vou corrigir e eu vou reconectar. Se eu fizer com cola, eu vou perder aquelas peças ali. Eu vou ter que serrar e utilizar uma peça nova no lugar. Então eu super recomendo utilizarem anel de vedação sempre que você for mexer com tubulação de esgoto, que é o caso nosso aqui, tá? Para fazer o filtro, a gente vai utilizar esse negócio de madeira aqui, que é um gabarito que o Edson inventou. Esse gabarito aqui, ele vai fazer 2 cortes no tubo. Vou fazer assim, para vocês conseguirem visualizar. Eita, nós, tá difícil. 1 e 2. Ó, cá está o tubo íntegro. Dá pra ver? Então, assim, esse gabarito aqui ele vai me permitir fazer 2 cortes em 45 graus. E com esses 2 cortes vão sobrar 3 peças. Primeiro, o tubo grande, onde a gente vai utilizar, colocar a nossa redinha aqui. E essas outras 2 pecinhas. Essa pecinha pequenininha aqui, a gente vai utilizar para fazer um freio. Vocês repararam que dentro do filtro tinha um freiozinho? Esse freiozinho, ele serve para empurrar a água para frente, para não deixar... Eu vou mostrar aqui, ó. Ó quem está aí na tela, em casa. Esse freiozinho, o papel dele é condicionar a água a descer... Ó, ele vai empurrar no sentido da tela. Porque se não tiver esse freiozinho aqui, uma boa parte da água vai escorrer e vai embora direto. Vai fazer assim, ó. Ela vai descer e vai, ó, sair direto. Então, o papel desse freiozinho é empurrar a água para dentro, tá? Para a gente não ter um excesso de perda da água. Beleza. Então essa aqui é a parte de baixo. Para fazer então esse filtro, eu vou cortar 2 tubos com 19 centímetros.
deles eu vou colocar no gabarito e fazer esses cortes, e o outro eu vou fazer 2 bolsas nele. O que é uma bolsa? Eu vou esquentar esse tubo aqui no fogão, e eu vou usar um segundo tubo para alargar esse primeiro tubo aqui e conseguir moldá-lo para que caiba, para conseguir realizar o encaixe. Eu vou mostrar aqui agora, vai ficar sem áudio, mas vocês vão conseguir ver e entender. A ideia é essa aqui, ó. Fazer com que um tubo consiga encaixar no outro. Para entender direitinho como é que faz esse processo, o manual de confecção desse filtro, que está disponível no site do Edson Urbano, que é sempresustentável.com.br, ele detalha passo a passo como fazer isso daqui. E eu prefiro utilizar, ao invés de fazer uma bolsa embaixo e uma bolsa em cima, em cada barra de tubo de 6 metros, os tubos ele vem em barras de 6 metros. Em cada barra, em um dos lados da barra, há uma bolsa que já vem da fábrica. Então eu separo esse pedaço do tubo para fazer o meu filtro. Porque assim, ao invés de fazer 2 bolsas, uma em cima e uma embaixo, uma já vem pronta da fábrica. Então beleza, fiz a bolsa embaixo, eu vou marcar aqui, essas medidas que eu vou falar agora estão lá no site do Edson, no manual completo, 7 centímetros e 3,5. Então 7 de comprimento e 3,5 de altura. Vou fazer essa marcação, vou fazer um triangulinho, e aí eu vou aqui fazer um desenho de uma boquinha, vou furar esse pedaço de tubo usando a furadeira mesmo, fazendo um furinho do lado do outro, com toda a paciência do mundo. Depois eu vou vir com uma grosa e vou fazer o acabamento para ficar lindão. E aí aquela segunda peça, que tinha saído do meu gabarito, ela vai vir aqui e vai fazer o papel da boquinha do filtro. E essa boquinha, tem gente que fala, mas para que eu vou colocar essa boquinha aqui? Se a gente não coloca essa boquinha, essa água que vai embora no processo de autolimpeza, ela vai espirrar para todos os lados. Então, se você tiver paredes ao redor, elas vão ficar manchadas com essa água. Então, essa boquinha ela vai direcionar a água para frente. Então, é importante fazer também a boquinha. Então, além dessa peça aqui, que é mais delicada, há uma outra peça importante, que é a ponteira do descartador. Que é aquela ponteirinha que vem aqui embaixo, né? Então agora eu vou mostrar ela para vocês, mas eu já vou aproveitar que eu vou abrir aqui a caixa mágica e já vamos fazer uma brincadeira super legal. Tá todo mundo com essa folhinha aqui? Todo mundo tem essa folha? Ó, quem não tem, então pode pegar, pode passar adiante. Aí nessa folha tem todas as peças que compõem o sistema. E a gente vai fazer agora uma dinâmica super legal, que é o seguinte, vamos brincar de Lego. Eu gostaria de voluntários aqui, por gentileza, por favor. Pode ser 1 ou 2. Quem está a fim de brincar de Lego? Quem que não teve infância, não brincou de Lego na infância? Pronto. Vamos fazer assim agora. Vamos virar esse negócio, tirar tudo daí de dentro. Então legal, ó. Isso, tira tudo. Pronto, a nossa bombona está peladinha agora, mas vamos colocar as peças aqui no chão para não misturar as outras, senão vocês vão se embananar. Então, peças no chão. Vamos lá. Esse aqui faz parte. Então vamos lá, vocês têm 2 minutos para montar essa brincadeira aí. Valendo, cadê a ampulheta? Girou? Valendo. Quer usar cola? Essa prova aqui você pode colar à vontade, viu? Ninguém vai, ó, toma pra você uma cola. Isso aqui tá mais... Quer olhar essa colinha aqui, ó? Se tudo der errado, consulta o manual.
Exatamente. Manuel não falha nunca. Só às vezes. Pega ladrão! Aproveitando que ele pegou o ladrão, antes de ele encaixar o ladrão, eu vou só mostrar um negócio. Vocês estão vendo que tem um negocinho aqui dentro do ladrão? É um outro freio, exatamente como o freio que a gente usou no filtro. Esse freio aqui serve para, quando você vai aqui montando o seu ladrão, eu vou mostrando aqui, ó. Esse freio aqui, a intenção dele é fazer que se a água vier numa pressão muito grande, está caindo aquela chuva de 30 milímetros, 50 milímetros. Ao invés de descer direto, essa água vai querer passar batido. Então a ideia da função desse ladrão é fazer essa água retornar. Agora, se estiver caindo uma chuva de 100 milímetros, uma tempestade, essa água vai pular o ladrão e vai entrar no sistema pelo ladrão. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, a água vai entrar dentro do sistema. Esse freio não vai atrapalhar isso. A única intenção do freio é, numa chuva de intensidade média, ele vai ajudar a água a descer pelo lugar onde eu quero que ela desça, que é por aqui e não pela saída, certo? Vamos acompanhar aqui como é que está esse processo aí. O que está faltando ali? Aquele tubo lá, beleza. Vocês de casa não estão vendo, né? O que eles estão fazendo de errado aqui dentro? Um Tzinho na saída, beleza. Quem está com o relógio, já deu 2 minutos? Já deu? Vocês foram demitidos, então. Enquanto vocês estão perdendo a gicana, viu? Olha lá, encaixou. Deixa eu só fazer uma coisa aqui agora. Você encaixou direitinho, esse cara era aqui mesmo, mas eu vou tirar ele para mostrar para todo mundo o negócio. Legal. Tirei a ponteira do descartador. Podem continuar montando que daqui a pouco vocês vão olhar com mais atenção esse negócio. A ponteira do descartador, a solução que a gente encontrou mais prática para fazê-la é serrando uma garrafa PET daquelas de 5 ou 10 litros, aqueles garrafões. Eu vou utilizar a boquinha daquela garrafa, ó. Estão vendo? Então a gente faz um furinho aqui no cap, e aí eu serro só aquela boquinha da garrafa PET, encaixo aqui e depois com massa epóxi a gente solda e fica coladinho aqui, tá? E aí não se esquecer nunca do furinho na tampa da garrafa, para que a água esvazie automaticamente. Eu falei, imagina que eu vou precisar de furinho na tampa da minha garrafa, eu não vou esquecer nunca de esvaziar. Até que eu fui viajar um dia. E eu não tinha esquecido, eu falei, putz, lembrei. Lá em casa a cisterna está cheia de água suja. E aí, então, agora eu furei todos os tubinhos dos descartadores das cisternas que tem na minha casa. Assim, não deixem de furar. E se o furo, eu vou passar para vocês darem uma olhada. Só antes eu vou mostrar para o pessoal aqui, ó. Esse aqui a gente usou um furão bem grandão, né? Aí o cara vai falar, nossa, mas desse tamanho, esse furo aqui está maior até do que o tamanho da trama da tela mosquiteiro. Nossa, mas vai desperdiçar muita água. Pode ter certeza que com qualquer voluminho de chuvinha de 10 milímetros, você vai encher uma bombona dessa daqui. É muito rápido. Depois que vocês começarem a ver na prática, vocês vão entender. Aí tem outras pessoas que falam, nossa, mas pelo meu filtro cospe muita água, é assim mesmo? É assim mesmo. Esse filtro aqui vai chegar a dispensar em torno de 20% da água que cai. Você fala, nossa, mas mesmo assim, eu estou desperdiçando essa água. Pode ficar frio, que um reservatório pequenininho como esse aqui, mesmo você desperdiçando esses 20%, você tendo a sua ponteira do descartador furada, você vai encher esse reservatório rapidíssimo. Tá? Não precisam se preocupar com isso. É melhor garantir a segurança da qualidade da água do que segurar gotas e ter uma água de pior qualidade dentro do sistema. Então vamos conferir se eles fizeram direito aqui. Primeiro meu logotipo está para trás, olha que absurdo. Deixa eu fazer, agora sim. Então beleza, vamos ver. Filtro no lugar, depois o T no lugar, ponteira do descartador no lugar, vamos ver lá dentro. O J tá beleza, tá lá, o ladrão tá aqui. Opa, só que o ladrão tá invertido, ó. O freio tá do lado de cá, põe a mão pra você ver.
Então vamos inverter esse ladrão aqui, vai. Com delicadeza, que aquele Durepox ali é frágil. Freio para o lado direito. Perfeito. Encaixou a luvinha. Eu estou vendo que vocês usaram uma peça a mais que não estava no sistema aí, ó. Vocês roubaram ali das peças de exemplo das luvas, né? Eu estou vendo por quê. Sabe por quê? Vocês colocaram... Vocês inverteram uma das peças. Vocês pegaram esse cotovelo aqui e utilizaram lá dentro com uma luva sobrando, tá vendo? Não tem problema, tá? Ninguém viu. Vocês não viram, ninguém viu. Tá certíssimo tudo aqui, ó. Conectou? Foi? Beleza. Então, aqui eu gosto mais de fazer assim por uma questão de otimização do espaço. Eu vou trocar aqui a posição dessas peças. O espaço que eu tenho aqui, se eu utilizar dessa forma aqui, ó, eu otimizo espaço, tá? Então, beleza, mas tanto faz. Eu fiz isso só para otimizar o espaço, esse espaço aqui, que eu consigo deixar o tubo mais próximo do reservatório. Mas é claro que isso não é irrelevante. Agora um detalhe só, então, quer dizer, tá tudo certo? Passaram no teste. Uma salva de palmas para eles, por gentileza. Beleza. Então, só falta mostrar um último detalhe importante aqui no sistema, que eu quero passar para vocês observarem, que aqui dentro tem a tela de mosquiteiro. Então, antes de encaixar essa última conexão, o que a gente faz? A gente pega uma tela de mosquiteiro, coloca no tubo, e aí só eu encaixo. Para garantir que eu vou ter uma telinha aqui e a tela na entrada. Então, eu vou passar para vocês darem uma olhada. E agora, eu já vou para alguns esclarecimentos finais, e a gente já vai abrir para pergunta. Então, só tenho outras duas coisas legais para falar. Perguntas corriqueiras. Esse sistema aqui funciona em outros reservatórios de outros volumes? Sim. Você pode utilizar esse sistema com uma caixa d'água de 1.000 litros, com uma caixa d'água de 5.000 litros, com uma caixa de ferro-cimento de 16.000 litros. Esse sistema aqui, ou seja, esses elementos são o filtro de folhas, o descartador das primeiras águas da chuva, o redutor de turbulência e a tela mosquiteiro na saída, cumprindo essas etapas, você pode adaptar isso aqui para reservatórios de qualquer tamanho. O importante é se atentar a essas etapas, ou seja, descartar a primeira água da chuva é uma coisa muito importante, e utilizar o redutor de turbulência também. Tem gente que ignora essas etapas. Não ignore. Outra coisa que costumam perguntar, se é possível interligar reservatórios. Sim, é possível interligar reservatórios. A gente pode interligá-los por cima, ou seja, utilizando o ladrão de um reservatório para encher o seguinte, e dá para conectar quantos reservatórios você quiser. Ou é possível também conectar esses reservatórios por baixo, utilizando flanges, como a que a gente usou para a torneira. Eu não tinha mostrado, eu não apresentei essa peça, né? Essa aqui é uma flange, que é a que a gente vai utilizar para encaixar a nossa torneira. Então, eu posso conectar as bombonas ou quaisquer que sejam os reservatórios por baixo, e aí todos vão subir com o mesmo nível, simultaneamente. O volume do primeiro será o volume do segundo, e assim sucessivamente. Pelo princípio de vasos comunicantes. Onde tiver um, os outros estarão. Você pode conectar um filtro de areia entre eles? Se eu posso conectar um filtro de areia entre eles? Você pega um tambor desse, põe um filtro de brita, areia, para a água já sair um pouco mais limpa. Então, o ideal seria você utilizar esse filtro na saída, pós-torneira. Porque como ele é um filtro lento, você não vai conseguir... vai ter um problema de vazão. A vazão da chuva não é lenta, né? E, exatamente, a vazão da chuva é super rápida. Então, se você pretender usar um filtro lento, utilize no final do sistema. Depois que você abrir a torneira, você vai usar esse filtro.
Tem alguma questão, outra? Como fazer os furos no reservatório? Vamos lá. Então, bom, primeiro eu queria dizer que esse folheto que tem aqui, que tem um PDF online, se ele não estiver disponível na página do Face, a gente vai providenciar isso já. Esse panfleto aqui, ele tem 2 links. Um link que é o do Sempre Sustentável, que eu já falei, que é o site do Edson Urbano, que vai destrinchar passo a passo como fazer tudo isso daqui. E o outro link é um link de um curso online de captação de água da chuva, que vai falar com detalhes, não só sobre a confecção do sistema, mas sobre detalhes importantes sobre a captação de água. Como medir, como calcular a superfície de captação, o volume exato do descartador, e uma série de coisas. Então, assim, acessem esses 2 links para saberem mais. Lá a coisa não é rápida assim que a gente está fazendo aqui, dá para curtir e se aprofundar. Esse curso tem muitos links externos, com muitas referências interessantes, então vale a pena dar uma olhada se você tiver interesse em se aprofundar sobre a captação de água da chuva, tá? Como fazer a furação da bombona, você perguntou. Eu vou apresentar para vocês essa pecinha aqui, que a gente chama de gabarito de corte. Essa pecinha aqui não é nada mais do que um pedaço de uma conexão. Naquele J que tem lá embaixo do sistema, que é o redutor de turbulência, o segundo joelho de 90 graus que eu uso lá, eu pego, antes de usar ele lá dentro do sistema, eu venho aqui com uma serra, corto esse pedacinho só, que é o pedacinho onde vai o anel de vedação. Com esse pedacinho aqui em mãos, eu tenho um gabarito de marcação. Então, o que eu faço? Coloco no lugar onde eu quero furar, venho com uma caneta, pelo lado de dentro, marco, aí depois eu vou vir com a furadeira e vou fazer um furinho do lado do outro, do lado de dentro da marcação que eu fiz. Vou furar, até fechar toda a circunferência. Depois, com uma grosa, eu vou dar o acabamento. Depois, com uma lixa, eu vou dar o acabamento final. E aí vai estar pronto o furo. Se você tiver a oportunidade de utilizar uma ferramenta chamada serra-copo, você faz em um furo só, você resolve o problema. Mas é uma ferramenta cara, assim, se você for construir uma mini-cisterna, não vale a pena comprar a ferramenta. Se você for trabalhar com isso, sim. Esclarecida a questão? Você veta depois ou enfim? Tudo é só encaixado. Eu não utilizo nada para vedar. Se você quiser vedar, você pode utilizar massa de calafetar para fazer essa vedação. Mas eu acho que assim é desnecessário. O que pode acontecer é o sistema estar cheio e talvez você tenha um micro vazamentinho aqui que vai escorrer por fora só enquanto a chuva estiver acontecendo, ou seja, já vai estar chovendo, o sistema vai estar molhado, você nem vai perceber a água vazando por aqui. E não vai influenciar em nada dentro do seu sistema. Então eu acho completamente desnecessário. Tem gente que eu já vi vedar com silicone. Aí o cara foi fazer a manutenção do sistema, a limpeza, e ficou uma nhaca, depois para tirar, depois vai ter que siliconar de novo. Eu acho bobagem vedar, desnecessário, não precisa mesmo. E se você fizer os furos bem justos, o tubo vai encaixar assim de um jeito que não vai passar nada, sabe? Então não precisa vedar, bobagem. Alguém tem alguma outra questão assim? Sobre a coloração. Então a gente faz essa saidinha aqui para observar lá dentro, né? Muita gente fala assim, legal, é por aqui que eu vou colorar? Não. A gente utiliza isso aqui para inspecionar a altura da água. Quando eu for clorar, eu vou abrir a tampa do sistema, vou tirar primeiro um balde cheio d'água, lá pela torneira, vou pegar os meus 200 ml de água sanitária, vou diluir nesse balde, para garantir que a diluição vai contemplar toda a água que está no balde, aí é que eu vou despejar a água aqui dentro. É legal, é importante fazer a diluição antes, porque se você não fizer essa diluição, você jogar só direto um copinho de americano cheio de água sanitária, se você jogar aqui dentro, ela não vai cobrir toda
a água dentro do sistema. Então, para garantir que a desinfecção seja feita por completo, faça a diluição num balde e distribua a água desse balde de forma homogênea. Exatamente como fazem com a piscina. Alguma outra questão? Em áreas, por exemplo, área rural, você não precisa fazer isso aí, que um lugar que chove muito ou que tem uma nascente, um rio d'água, você acha que é necessário Fazer uma adaptação? Porque isso é mais para a área urbana, né? Na verdade, assim, nas áreas rurais, no período de estiagem, quando não tem chuva, você vai ter, por exemplo, no semiárido, lá eles fazem cisternas de 16 metros cúbicos, 16 mil litros, e vão encher essa cisterna durante o período de chuva, e o resto do ano todo eles vão viver utilizando essa água. Então, assim, é super útil na área rural. Assim, em qualquer lugar hoje, considerando a escassez que a gente tem, em lugares onde a chuva acontece durante o ano inteiro, eu posso ter reservatórios de volume médio, 4, 5 metros cúbicos. Agora, em lugares onde a chuva é pontual, só durante o verão, eu vou ter que ter reservatórios de grandes volumes, para poder ter água no período de seca. Né? Então, assim, é útil acumular água da chuva em qualquer situação. Considerando que, pensa comigo, se eu não utilizar, se você está numa área onde você tem nascentes em abundância, pode ser completamente secundário você fazer uma cisterna, de fato. Mas se você não tem nascentes em abundância, reservar essa água vai ser importante, vai ser útil e pode te salvar de uma enrascada num período de estiagem mais severa. Como agora a gente está passando por esse processo, pelo início desse processo de desertificação, eu tenho certeza que as cisternas elas vão ser muito úteis, tanto na área urbana quanto na área rural. Alguma questão importante? Eu vejo que a gente consegue ser bastante independente das concessionárias, cisternas, etc. Espera só um pouquinho, Flávio. Deixa eu levar esse microfone para você, para as pessoas que estão fora também te ouvirem. A gente já tem muitas tecnologias aí para se tornar independente das concessionárias, mas eu tenho energia solar e águas, né? Mas tem uma que eu talvez seja um pouco leigo, que é a água potável. Como que a gente acaba com a Sabesp, com a Eletropaulo dentro de casa e produz água potável na sua própria residência? Assim? Como é que faz isso? Bom, eu tenho um sonho que é construir uma casa 100% independente das concessionárias, né? Uma casa autônoma, independente das concessionárias. Para isso você vai precisar primeiro calcular o volume de água que a família que vive nessa casa consome. Então eu vou olhar na minha conta d'água lá. A minha família consome, vamos supor, 10 metros cúbicos por mês. Considerando que eu tenho 12 meses e que eu vou ter um período de chuvas no ano em que eu vou ter água e eu vou ter que reservar para o período de estiagem, eu vou ter que calcular o tamanho do reservatório para o tamanho do volume de água que eu consumo. Então, eu vou ter que falar, bom, eu vou ter que reduzir o volume de água que eu consumo. Em vez de consumir 10 metros cúbicos, eu vou ter que consumir menos. Porque se eu fosse construir uma cisterna de 80 metros cúbicos, eu estou falando de 80 metros quadrados, cara. É um reservatório muito grande. Então, assim, preciso primeiro fazer esse cálculo, baseado no consumo de água. Depois eu vou precisar reutilizar essa água ao máximo que for possível na minha casa, para consumir ainda menos água da minha cisterna ou da concessionária, seja de onde for. Então, depois que você otimizar o uso da água dentro de casa, reutilizando ela ao máximo que for possível, o maior número de vezes que for possível, você vai conseguir dimensionar um tamanho de reservatório ideal
para se manter durante um ano, entre um período de chuvas e outro. Aí, então beleza, consegui dimensionar, cheguei numa conta na minha casa lá, que um reservatório de 40 metros cúbicos vai resolver meu problema, por exemplo. Esse foi o conta que eu cheguei na minha casa. Com um consumo atual de 8 metros cúbicos por mês, uma família de 4 pessoas, média de 2 metros cúbicos por mês por cabeça. Eu vou ter que... Um reservatório de 40 metros cúbicos, eu estou falando de ou 4 por 10, 1 metro de profundidade, ou então 2 por 10 com 2 metros de profundidade, ou seja, eu vou ter que fazer um mega de um reservatorião, que pode ser embaixo de uma garagem, por exemplo. Aí depois de estocada essa água, eu vou ter que fazer uma desinfecção. Eu vou ter que fazer primeiro uma boa filtragem com um filtro de sedimentos, que vai segurar aquelas partículas pequenininhas que ficaram decantadas lá embaixo, sabe aquela água aqui? Então eu vou usar um filtro de sedimentos. Depois eu vou fazer uma desinfecção dessa água para matar quaisquer bichos que tenham lá. Essa desinfecção eu vou preferir fazer no caminho da minha caixa d'água superior, porque a minha cisterna vai ficar lá embaixo. Aí eu vou conduzir com uma bomba elétrica para uma caixa d'água lá em cima, que é a água que vai distribuir por gravidade para a casa inteira. Então nesse caminho eu vou ou clorar, ou utilizar um ozonizador, ou utilizar uma lâmpada de raio UV, enfim, eu vou ter que desinfectar de alguma maneira essa água. Depois de desinfectada, eu vou usar um segundo filtro, que é um filtro de carvão ativado. Esse filtro vai segurar, vai garantir uma melhoria da qualidade, tanto da coloração, quanto do cheiro e quanto do sabor da água. Então, fazendo uma primeira filtragem antes de mandar para o reservatório superior, a desinfecção no reservatório superior e uma pós-filtragem antes de descer para casa, eu consigo garantir uma água para beber. Claro que a desinfecção tem que ser feita de forma rigorosa, mas então, cumprindo essas etapas, é totalmente possível a gente construir casas. Se as casas já fossem pensadas, construídas, desde a construção, planejando a autonomia hídrica, com toda a tecnologia, com toda a inteligência que os nossos engenheiros têm, seria totalmente viável já construir as casas a partir da planta autônomas hidricamente e autônomas eletricamente. Porque se as casas tiverem janelas que garantam a iluminação durante o dia, tiverem sistemas de ventilação que garantam que a casa não fique quente, utilizando telhados verdes para manter o calor durante a época fria e manter a casa fresca durante o verão, ou seja, utilizando as tecnologias disponíveis, a permacultura tem um rol de técnicas imenso, é totalmente viável construir uma casa autônoma das concessionárias. Mas eu ainda não consegui, a minha casa já está construída, eu já estou planejando uma reforma lá, que quem sabe até o final da minha vida eu consiga dinheiro e força de vontade para fazer tudo o que eu preciso fazer. Mas a ideia é conseguir chegar, o meu sonho é chegar na independência das concessionárias e a gente, ao invés de ficar importando, buscando recursos elétricos que foram produzidos numa usina lá que foram produzidos utilizando queima de carvão, ou utilizando as hidrelétricas que vocês sabem o tamanho do impacto ambiental. Dizem que a energia elétrica gerada nas usinas é uma energia limpa. E essa é uma das maiores mentiras, cara, que contaram pra gente durante a nossa infância na escola lá, Nossa, o Brasil tem um potencial hídrico e um potencial energético enorme através das hidrelétricas. Agora vocês estão vendo o que está acontecendo em Belo Monte? Assim, são crimes ambientais as construções de usinas hidrelétricas. Então, assim, se a gente conseguir utilizar essa energia, esses recursos que já estão disponíveis batendo no nosso telhado todo dia, vai ser muito mais... A gente vai conseguir otimizar um monte de recursos e um monte de energia. Enfim, é muito mais inteligente a gente fazer isso no micro do que nesse sistema que a gente tem hoje, que é um sistema que centraliza e redistribui, que tem um bocado de pedra no caminho, que tem questões políticas envolvidas, interesses econômicos. Ou seja, com certeza, a permacultura vai pregar que a gente trabalhe com o micro. Se cada micro conseguir, através da mudança de hábitos,
hábitos, porque, por exemplo, na minha casa a gente consumia 18 metros cúbicos de água por mês, há um ano e meio atrás. A gente precisou ter uma mudança de hábitos radical para chegar nesses 8 atuais, né? Então, quer dizer, se a gente conseguir mudar os nossos hábitos, todos os micro começarem a mudar os seus hábitos e começarem a se aproveitar dos recursos disponíveis, com certeza a gente vai perdurar muito mais tempo aqui nesse planeta e a gente vai ter, enfim, um futuro muito melhor para as próximas gerações, né? Mas tem algum manual, alguma coisa de desinfecção? Se quisesse nesse micro desinfectar essa água para tornar potável, existe? Cara, acoplar nessa linha cisterna, assim, fazer pingar uma aguinha potável. Tá. Para quem está online, a pergunta que o Flávio está fazendo é sobre se há algum manual, alguma forma rápida assim da gente garantir a desinfecção. A desinfecção, bom, primeiro, eu nunca encontrei esse manual pesquisando, eu sempre tive que recorrer ao Gui Castanha. Eu vou super recomendar você ter um papo com ele, porque ele é um super mestre que vai te dar diversas opções. Assim, é muito difícil a gente conseguir dizer assim, coloca um colorador de passagem lá que vai estar resolvendo o seu problema. Dependendo da sujeira que você tiver no seu telhado, será que vai dar conta esse colorador? Ou seja, é muito específico caso a caso. Dependendo da qualidade de água, você vai ter que ter uma solução específica. Depende da qualidade do ar também, né? Da qualidade do ar. Na zona urbana você vai ter uma qualidade de ar. Uma indústria altamente poluente, a chuva vem com aquela acidez toda, né? Exatamente. Então, é delicado, mas é possível. Se você, eu vou te dar 3 opções para você estudar. A cloração, o ozonizador, que é o gás ozônio, O3, ele vai esterilizar todos os micro-organismos que estiverem na água e depois o subproduto dele é nenhum, ele vai virar oxigênio, o O3 ele vai quebrar. Ou então a lâmpada de raios UV, que é aquela lâmpada que é utilizada em aquários. Essa luz ultravioleta também vai esterilizar os micro-organismos presentes na água. Então você tem essas 3 possibilidades. E falando sobre o pH, a gente utiliza essa pedrinha aqui dentro do sistema, que assim, a gente pega 3 partes de cal e uma parte de cimento e faz essa pedrinha aqui, que é uma pedrinha que o papel dela vai ser alcalinizar a água. Então eu vou deixar essa pedrinha lá no fundo da minha cisterna, amarradinha aqui, e aí a chuva, a água ácida, ela vai buscar esse cal dessa pedra e vai controlar o pH. Então fica uma dica aí também, fazer essa pedrinha para controlar o pH da água. 3 partes de cal. Exato. Pois muito bem, então, tem alguma questão pendente? Alguma questão... Podemos encerrar?